Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Todo o comando político e militar do Irã foi assassinado em uma única manhã. Por qualquer lógica, aqui o Irã deveria desistir. É o que países fazem após um ataque de decapitação. Em vez disso, o Irã decidiu lançar mísseis sobre Bahrein, Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Jordânia e Israel. Tudo ao mesmo tempo. 7 países! E não são só bases militares dos Estados Unidos. Drones suicidas iranianos também atingem áreas civis aleatórias e prédios residenciais no Golfo. E como se não bastasse, as forças de segurança do Irã foram mobilizadas em Teherã para atirar nos iranianos que lotaram as ruas comemorando a morte do líder supremo. A grande pergunta que todos tentam responder agora é: o que o Irã realmente está pensando? A internet se divide basicamente em 2 teorias. A primeira é que toda a estrutura de comando do Irã acabou de ser decapitada. Ninguém está realmente no comando da Guarda Revolucionária Islâmica agora. E o que você está vendo é uma máquina militar sem liderança disparando tudo o que tem em uma retaliação cega e desesperada. Um regime ferido atacando antes de seu colapso final. A segunda teoria é a que realmente deveria te preocupar. Que tudo o que o Irã está fazendo agora, os ataques simultâneos em 7 países, os alvos civis, o fechamento do Estreito de Hormuz, está sendo executado exatamente como planejado, mesmo com seu líder supremo morto. Porque o Irã não baseou sua estratégia regional em uma pessoa, mas sim em uma instituição, que já vinha se preparando para esse cenário. E em algum lugar dentro dessa instituição, alguém já está pensando no que vem a seguir. Não só para o Irã, mas para todo o Golfo. Lembre-se, o Golfo foi a área mais disputada do planeta nos últimos 50 anos. Mas antes de entrarmos nisso, você precisa saber por que o CGRI deixou Omã intocado, apesar de Omã estar geograficamente mais próximo do Irã do que vários países que foram atingidos. Omã foi por anos o canal discreto entre Teherã e Washington. O único país em que ambos confiavam para levar mensagens quando não conversavam diretamente. Omã intermediou conversas secretas para o acordo nuclear de 2015, mediou trocas de prisioneiros e sediou negociações indiretas nos últimos 12 dias de guerra sem ser alvo. Em 27 de fevereiro, um dia antes dos ataques, o ministro das Relações Exteriores de Omã deixou as negociações e anunciou que o Irã concordou em nunca estocar urânio enriquecido. O Irã aceitou verificação total da Agência Internacional de Energia Atômica e reduzir irreversivelmente seu estoque de urânio ao nível mais baixo possível. Teherã se recusou por anos a fazer essas concessões durante várias rodadas diplomáticas. Porém, na manhã seguinte, 200 caças israelenses atacaram 500 alvos no Irã. O Irã compareceu para negociar, fez concessões genuínas e foi bombardeado mesmo assim. Do ponto de vista de Teherã, esse sinal de Washington e Tel Aviv não poderia ter sido mais claro. Não há acordo. Nunca haveria um acordo. E uma vez que você aceita isso, não há mais por que se conter. Agora, veja o que o Irã realmente decidiu atacar. O Irã atacou com mísseis o quartel-general da 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos, no Bahrein. Este é o principal centro de comando de todas as operações navais dos Estados Unidos no Golfo Pérsico e Oceano Índico. Também atingiu a base aérea de Al-Udeid no Catar, Al-Dhafra nos Emirados Árabes Unidos e Ali Al-Salim no Kuwait. E, simultaneamente, eles também usaram drones Shahed baratos para causar tumulto ao atacar áreas civis aleatórias e prédios residenciais na região. Se tivesse que escolher uma cidade do Oriente Médio que simboliza a promessa regional, onde negócios globais prosperam e pessoas ricas vivem, seria Dubai. O Burj Khalifa, a Palm Jumeirah, hotéis de luxo que cobram milhares de dólares por noite, o aeroporto que recebe mais passageiros internacionais do que qualquer outro no mundo. Banqueiros de Londres e executivos de finanças americanos mudaram-se para lá devido aos impostos e ao sol. Essa é a imagem que Dubai construiu e vende há meio século. O Irã resolveu atacar aqui, mesmo sem haver base militar dos Estados Unidos ou alvos em Dubai. Na tarde de 28 de fevereiro, um drone Shahed iraniano mergulhou diretamente no Fairmont, o Palm Hotel, e o incendiou.
O Burj Khalifa foi evacuado enquanto as defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos interceptavam múltiplas ondas de drones. O aeroporto internacional de Dubai foi fechado. O aeroporto internacional Al Maktoum, anunciado como o maior do mundo, suspendeu todos os voos por tempo indeterminado. No Bahrein, um drone Shahid atingiu os andares superiores de um prédio residencial a cerca de 1,5 km da base naval dos Estados Unidos. Em Abu Dhabi, um cidadão paquistanês foi morto por estilhaços de mísseis interceptados, com destroços espalhados pela ilha Saadiyat, cidade Khalifa e cidade Mohammed bin Zayed. Esse é o maior pesadelo de Dubai, pois sua essência sempre dependeu de ser um oásis seguro em uma região instável. A Arábia Saudita, literalmente, emitiu uma declaração pública antecipadamente, confirmando que havia dado ao Irã uma garantia direta de que não permitiria que seu território fosse usado contra Teherã. E o Irã atacou Riad mesmo assim. A mensagem para cada monarquia do Golfo que observa a fumaça sobre Palm Jumeirah é clara. Sua proteção dos Estados Unidos agora coloca um alvo em sua capital. Quer manter arranha-céus de pé e aeroportos abertos? Pressione Washington para recuar. Para entender por que o Irã acredita que essa pressão pode funcionar, é preciso conhecer o lado econômico do Golfo. Segundo a EIA, a Arábia Saudita é o maior exportador de petróleo pelo Estreito de Hormuz, com 5,5 milhões de barris diários, cerca de 38% do total que passa por ali. A Arábia Saudita atua como produtora de ajuste da OPEP, regulando sua produção para estabilizar os preços globais do petróleo. Quando Riad aumenta a produção, os preços caem. Quando reduz, eles sobem. O mercado global de energia se curva a essa decisão. E de acordo com Colby Conley, da Energy Intelligence, cerca de 70% da capacidade de produção ociosa da OPEP+, a capacidade de reserva da qual o mundo depende em uma crise, está nos estados do Golfo. Se for preciso ofertar ao mercado em caso de problema, deve ser daqui. Há também uma arquitetura financeira em torno disso. Após o embargo do petróleo árabe de 1973, que discutiremos a seguir, Estados Unidos e Arábia Saudita acordaram que o petróleo saudita seria precificado em dólares. Os excedentes do petróleo seriam investidos em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, enquanto Washington garantia a segurança da Arábia Saudita. Uma versão confidencial do acordo ficou secreta até 2016, quando a Bloomberg solicitou acesso aos arquivos nacionais. Esse acordo promoveu o uso do dólar no comércio global de petróleo, ao mesmo tempo em que criava uma demanda constante e confiável pela dívida do governo dos Estados Unidos. Atualmente, cerca de 80% das transações globais de petróleo ainda usam dólares americanos. E temos o Catar. O Catar fornece quase todo o GNL que atravessa o Estreito de Hormuz, respondendo por cerca de 20% do comércio mundial do produto. Após o corte da Rússia dos mercados europeus em 2022, o Catar virou o fornecedor de última instância de energia para grande parte da Europa. Alemanha, França e Itália tornaram-se cada vez mais dependentes do GNL do Catar, que passa por esse estreito. Também há os Emirados Árabes Unidos, Dubai e Abu Dhabi, que juntos são o centro financeiro da região. Os portos dos Emirados Árabes Unidos movimentam mais de 500 bilhões de dólares por ano e o país tem mais sedes de multinacionais do que qualquer cidade que não seja Nova York ou Londres. Dubai passou décadas se promovendo como o terreno neutro onde Oriente e Ocidente podem fazer negócios sem que ninguém seja preso. Essa neutralidade vale bilhões de dólares por ano. Por isso, as empresas preferem instalar sedes regionais lá, não em Riad ou Cairo. Quando essa promessa é quebrada pela instabilidade regional, essas empresas podem começar a tomar decisões diferentes sobre onde estabelecer suas sedes. O Irã sabe de tudo isso, por isso está tentando pressionar Washington ao prejudicar essa narrativa econômica regional. Na verdade, da última vez que alguém tentou uma tática como essa, ela realmente funcionou. Em 19 de outubro de 1973, Egito e Síria haviam lançado um ataque surpresa contra Israel 12 dias antes, a Guerra do Yom Kippur. Nixon havia pedido ao Congresso 2,2 bilhões de dólares em ajuda militar emergencial para Israel. Após a divulgação desse pedido, a Arábia Saudita e os países árabes da OPEP impuseram um embargo total de petróleo aos Estados Unidos,
De acordo com o Federal Reserve, o preço do petróleo passou de $2,90 por barril antes do embargo para $11,65 em janeiro de 1974, quase quadruplicando em menos de 4 meses. Americanos enfrentavam longas filas por gasolina, com racionamento imposto pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Os limites de velocidade foram reduzidos nacionalmente e postos ficavam sem combustível no meio da semana. A palavra escassez passou a fazer parte do cotidiano dos americanos como nunca antes, mas a principal consequência foi geopolítica. Aliados dos Estados Unidos na Europa e Japão, diante da crise de abastecimento, passaram a se distanciar da política americana no Oriente Médio para evitar serem alvo. Segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos, isso dividiu a OTAN, pois governos europeus quiseram se afastar da posição de Washington. O Japão, que importava quase todo o seu petróleo do Oriente Médio, estava em situação delicada. A mensagem aos aliados dos Estados Unidos era clara: fique ao lado de Washington e perca seu suprimento de energia. E os governos europeus e o Japão começaram a se afastar publicamente de maneiras que foram genuinamente humilhantes politicamente para Washington. Nixon já estava enfraquecido pelo caso Watergate. Kissinger passou meses em diplomacia de vai-vem, negociando a retirada de Israel do Sinai e das colinas de Golã. Em 18 de janeiro de 1974, Israel assinou um acordo de retirada. Em março, os ministérios do petróleo árabes encerraram o embargo. Produtores de petróleo usaram uma arma econômica para pressionar os Estados Unidos a mudar sua política em um conflito militar. E funcionou. Claro, o Irã está longe disso. Não conta com o mundo árabe unido ao seu lado, e os Estados Unidos hoje dependem bem menos do petróleo do Golfo do que há 50 anos. Mas o Irã não precisa disso. Ele só precisa tornar a guerra cara o bastante para que aliados dos Estados Unidos pressionem Washington, com ligações de Tóquio, Seul, Nova Delhi e Bruxelas. Todos exigem a redução das tensões, porque suas economias estão sangrando. Esse é o jogo do Irã agora. Para entender por que os Estados Unidos não podem ignorar essa pressão, é preciso saber até onde Washington já foi, para manter o petróleo fluindo no Golfo. Lá em 1984, a guerra entre Irã e Iraque já se arrastava há quase 4 anos. Os dois lados atacaram petroleiros no Golfo Pérsico, conhecido como Guerra dos Petroleiros. O Irã, em particular, estava atacando navios ligados a países que apoiavam o Iraque, incluindo o Kuwait. A ameaça do Irã de bloquear as exportações de petróleo do Golfo era tão séria que o Kuwait solicitou proteção à União Soviética e aos Estados Unidos. Em 24 de julho de 1987, a Marinha dos Estados Unidos lançou a Operação Ernest Will, colocando bandeiras americanas em 11 petroleiros do Kuwait e escoltando-os pelo Golfo Pérsico com navios de guerra. No auge, mais de 30 navios de guerra americanos estavam na região. Segundo o War on the Rocks, foi o maior comboio naval desde a Segunda Guerra Mundial. Na primeira missão, o superpetroleiro reabandeirado Bridgeton atingiu uma mina iraniana e começou a embarcar água. Washington enviou mais navios, mas o Irã continuou atacando. Então, em resposta, os Estados Unidos destruíram plataformas de petróleo iranianas e afundaram navios de guerra iranianos no que ficou conhecido como Operação Praying Mantis. O Irã acabou concordando com um cessar-fogo com o Iraque. Então, 3 anos depois, em 1990, Saddam Hussein invadiu o Kuwait e ameaçou toda a estrutura de produção do Golfo. Os Estados Unidos enviaram cerca de 700 mil soldados para um pequeno estado do Golfo desconhecido por muitos americanos, porque a ameaça não era realmente o Kuwait, a ameaça era ao próprio Golfo, ao petróleo, à infraestrutura. Os Estados Unidos demonstraram repetidamente e a um custo extraordinário que consideram o fluxo de petróleo do Golfo inegociável. O Irã conhece muito bem essa história e sabe que forçar um confronto no Golfo é a única alavanca que torna a resposta de Washington mais cara do que a guerra que está tentando travar. Horas após os ataques ao Irã, o CGRI passou a emitir avisos no canal 16 VHF, Frequência Universal de Emergência Marítima, informando que a passagem pelo Estreito de Hormuz estava proibida. Várias empresas de petróleo e firmas de comércio imediatamente pausaram os embarques. Hapag-Lloyd, uma das maiores companhias de transporte de contêineres do mundo, suspendeu todas as travessias de navios pelo estreito até novo aviso.
CMA-CGM ordenou que todos os navios com destino ao Golfo Pérsico buscassem abrigo imediatamente. Na manhã de 1º de março, o aviso se concretizou. O petroleiro Skylight, de bandeira de Palau, foi atingido a cerca de 5 milhas náuticas da costa da península de Muzandam, Omã, na entrada do estreito. Todos os 20 tripulantes foram evacuados. 4 ficaram feridos. A agência de notícias semi-oficial iraniana, Mehr, informou posteriormente que o petroleiro estava afundando após sofrer danos. Atacar um petroleiro não vence uma guerra, mas nem precisa. Basta convencer os outros capitães de petroleiros e gerentes de risco das companhias de navegação de que essa rota está perigosa demais, o que já está ocorrendo. Para colocar o impacto do preço em perspectiva, analistas do Barclays alertaram que o Brent pode disparar. Goldman Sachs e JP Morgan projetaram um bloqueio total com o barril entre 120 e 130 dólares, uma alta de cerca de 70% em relação ao fechamento de sexta-feira, de 73 dólares. E Robert McNally, um consultor de energia, disse à CNBC que um fechamento prolongado do Estreito de Hormuz é garantia de uma recessão global. Agora, você pode perguntar, por que o Irã nunca fez isso antes? Por que 40 anos de ameaças e, de repente, agora? Bem, a resposta é que fechar o estreito sempre foi a última cartada. É a opção nuclear da guerra econômica. Você só joga essa carta quando a resposta militar massiva dos Estados Unidos já começou e não há mais nada a perder diplomaticamente. Como já disse, os Estados Unidos quase não sentiriam o impacto do fechamento do estreito. De acordo com dados da EIA, os Estados Unidos importaram cerca de 500 mil de barris por dia dos países do Golfo Pérsico em 2024, o que representa aproximadamente 2% do consumo total de petróleo dos Estados Unidos. Washington pode sobreviver a uma interrupção, mas a situação é bem diferente para os aliados da América. Em 2024, 84% do petróleo bruto que passou pelo estreito foi para mercados asiáticos. China, Índia, Japão e Coreia do Sul juntos foram responsáveis por 69% de todo o fluxo de petróleo bruto de Hormuz. O Japão, sem produção doméstica relevante de petróleo, depende do estreito para cerca de 80% de suas importações de petróleo bruto. A Coreia do Sul, 68%. Índia, 53%. Esses não são países que escolheram essa guerra. O Japão não tem interesses no conflito entre os Estados Unidos e o Irã. A Coreia do Sul também não tem nada a ver com essa disputa. E mesmo assim, são eles que estão diante da possibilidade de terem seu suprimento de energia cortado. O Japão calcula ter 180 a 200 dias de reservas estratégicas antes que o fornecimento fique crítico. A Coreia do Sul enfrenta situação parecida. Quando as reservas caem, todos buscam fontes alternativas ao mesmo tempo, elevando os preços globais. E a Europa e outros importadores de petróleo sentem isso na hora. E, eventualmente, uma cadeia de telefonemas de Pequim, Tóquio, Seul e Nova Delhi chega a Washington. Em 1973, os produtores árabes de petróleo não impediram os Estados Unidos de armar Israel atacando diretamente a América. Eles encareceram a guerra para aliados dos Estados Unidos até a pressão se tornar politicamente insuportável. O Irã busca repetir essa estratégia agora. Então, chegando ao dia 28 de fevereiro, as estimativas da inteligência israelense apontavam que o Irã tinha um estoque de aproximadamente 2.000 mísseis balísticos. Esse número impressiona, pois após a guerra de 12 dias do ano passado, o Irã tinha entre 1.000 e 1.500 mísseis e cerca de 100 lançadores móveis operacionais contra 480 antes do conflito. Mas o Irã passou a segunda metade de 2025 reconstruindo em um ritmo acelerado. Empresas chinesas enviaram cerca de 2.000 toneladas de perclorato de sódio ao Irã, usando empresas de fachada e navios comerciais para burlar sanções. Cidades subterrâneas de mísseis, construídas para resistir a ataques, mantiveram a produção ativa. Em 28 de fevereiro, o Irã já contava com um arsenal renovado. Agora esses mísseis estão contra o tempo. Todo o objetivo da Operação Fúria Épica é encontrar e destruir esses mísseis antes que possam ser lançados. Mas, por outro lado, o Irã parece estar tentando usar seu arsenal enquanto ainda o possui. Os mísseis do Irã não precisam causar grandes danos. Depois da guerra do ano passado, o Ocidente e aliados têm poucos interceptores.
Segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, os Estados Unidos lançaram cerca de 150 interceptores THAAD durante a Guerra de 12 Dias em junho passado. Cada um custa cerca de 10 milhões de dólares e leva anos para ser produzido em grande quantidade. A doutrina militar padrão recomenda lançar 2 ou 3 interceptores por míssil inimigo para aumentar a chance de neutralização. Se o Irã lançar 100 mísseis de uma vez, serão necessários 200 a 300 interceptores para detê-los. Se isso ocorrer 3 ou 4 vezes, a matemática complica para quem defende Dubai, Riad e Tel Aviv. E é exatamente aí que entra o drone Shahed. Esses equipamentos custam cerca de 50 mil dólares cada um, o que parece muito até perceber que cada disparo de interceptador custa milhões. O Irã não precisa que o Shahed destrua alvos importantes. Só precisa lançá-los em ondas para esgotar os estoques de interceptadores, que já estão perigosamente baixos neste conflito. Até que verdadeiros mísseis balísticos cheguem e nada mais possa detê-los. Então, quando você vê o Burj Khalifa ainda de pé e assume que o Irã está mostrando moderação, a leitura mais precisa pode ser que o Irã está pacientemente esgotando as defesas, esperando o momento em que o suficiente delas tenha acabado para que algo realmente consiga passar. O que nos leva à nossa última pergunta, e talvez a mais inquietante. Quem está realmente comandando o Irã agora? Khamenei está morto. O cara que estava na linha de sucessão para substituí-lo também foi morto no mesmo ataque, junto com seu genro e sua nora. O comandante da Guarda Revolucionária, o ministro da Defesa, o chefe do Estado-Maior e secretários de Segurança Nacional morreram. Toda a cadeia de sucessão foi eliminada da noite para o dia. Segundo a Constituição do Irã, um conselho interino de 3 pessoas governa até a escolha de um novo líder supremo pela Assembleia dos Especialistas. O Irã nomeou o alto clérigo Ayatollah Ali Reza Arafi para esse conselho, ao lado do presidente Masoud Pezeshkian e do chefe da Justiça, Golam Hossein Mohsineh-Ejai. No papel, a estrutura constitucional está intacta, mas lembre-se disso. Tirar o Ayatollah Khamenei não é o mesmo que uma mudança de regime. O líder supremo legitimava, mas a Guarda Revolucionária Islâmica é o regime. É a força, o dinheiro, o aparato de inteligência, a rede de aliados regionais e a continuidade institucional. E acabou de ganhar um novo comandante. A mídia estatal iraniana confirmou que o general de brigada Ahmad Wahidi foi nomeado novo chefe da Guarda Revolucionária, substituindo Mohammad Pakpur, morto nos ataques. Se você quer entender o que as Forças Armadas do Irã estão prestes a fazer, entender quem é Wahidi importa muito. Ele entrou na Guarda Revolucionária em 1979, o próprio ano da Revolução Islâmica. Fundador da instituição, ele foi o primeiro comandante da Força Quds, unidade de elite da Guarda Revolucionária, responsável por inteligência e missões externas do Irã. A Força Quds construiu tudo: Hezbollah no Líbano, Hamas em Gaza, infraestrutura dos Houthis no Iêmen e milícias xiitas no Iraque. Wahidi não só liderou a unidade, como também criou toda a estratégia regional do Irã do zero. Qassim Soleimani foi seu sucessor e morreu em um ataque de drone dos Estados Unidos em Bagdá. Em janeiro de 2020, Soleimani era protegido de Wahidi. Ahmad Mughniya, principal comandante militar do Hezbollah, que foi assassinado em Damasco em 2008. A Interpol emitiu alerta vermelho para a prisão de Wahidi desde 2007, devido ao atentado a Amia em 1994, que destruiu um centro judaico em Buenos Aires, matou 85 e feriu mais de 300 pessoas. Promotores argentinos concluíram que o ataque foi ordenado pelo alto escalão do governo iraniano. Assim, a nomeação de Wahidi como ministro da Defesa, em 2009, gerou forte reação internacional. Quando a Bolívia o convidou para uma cerimônia em 2011, a Argentina protestou tanto que o ministro do Interior boliviano o expulsou em poucas horas e pediu desculpas formais a Buenos Aires. Ele está sob sanções dos Estados Unidos e UE e é visto como um dos mais leais a Khamenei na Guarda Revolucionária Islâmica.
Quando o desentendimento entre Ahmadinejad e Khamenei virou uma disputa pública de poder, Vahidi atuou como informante de Khamenei no gabinete, enviando relatórios frequentes detalhando o caos que paralisava o governo. Após a morte de Soleimani, em 2020, Vahidi exigiu publicamente uma retaliação que fizesse o ar ficar preso na garganta dos americanos. No ano passado, ao ser questionado na TV nacional sobre um ataque israelense a locais nucleares do Irã, ele disse: "Se Israel fizer isso, será severamente atacado e destruído." Este homem agora lidera a instituição militar mais poderosa do Irã e tem todos os motivos para vingar o líder a quem serviu durante toda a sua vida adulta. O mais preocupante é que ninguém sabe como reduzir a tensão agora. O governo Trump afirmou que os bombardeios seguirão durante a semana. A Guarda Revolucionária Islâmica afirmou que não há linhas vermelhas e prepara o que descreveu como a maior e mais poderosa ofensiva da história da República Islâmica. Um petroleiro está afundando no Estreito de Hormuz. Grandes companhias de navegação suspenderam as travessias. Os mercados de petróleo ainda estão fechados no fim de semana, mas abrirão na segunda-feira. Omã, o único país com canal de bastidores ativo com ambos os lados, convocou reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU e pode apenas assistir o avanço diplomático de meses ser destruído em 24 horas,